Olá, meus caros amantes das ciências forenses. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo de Perícia, que está acontecendo excepcionalmente aqui no Congresso Nacional de Criminalística em São Luís do Maranhão, essa cidade maravilhosa. Esse evento sensacional que é um expoente dentro da área de ciências forenses e serve tanto para profissionais da área quanto os entusiasmados e amantes das ciências forenses. E hoje nós estamos aqui com a Mandragon, que é o representante de duas empresas de soluções forenses em espectrometria e espectrofotometria para laboratórios de polícias científicas. Eu sou Daniel Soares, perito criminal do estado de Mato Grosso, e vou passar agora a bola aqui para o Erwin, que é um dos nossos convidados especiais aqui. Ele que vai fazer essa interlocução com as empresas, ele que é o representante da Mandragon. Erwin, por favor, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho aí da sua formação, como que você entrou nessa área aí, para depois a gente poder apresentar os nossos convidados. Muito obrigado aí a sua presença. Obrigado. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia. Ótimo. Como o Daniel já introduziu, nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, nesse congresso de criminalística. Eu gostaria de admitir para vocês que nós da Mondragon já participamos de vários congressos e para nós tem sido uma honra estar nesse congresso aqui. Eu estou muito feliz, muito satisfeito com a organização do congresso, com a quantidade de peritos e formadores de opinião que nós temos recebido aqui. E eu estou muito ansioso, já esperando o próximo congresso, porque esse congresso tem superado todas as minhas expectativas. Nós temos falado com tanta gente, tantos peritos, tanta gente entusiasmada, tanta gente curiosa, até estudantes, temos recebido muitos estudantes. Você que de repente é estudante, que está pensando na carreira de perito, eu vou dar um conselho, tá? Se programe um dia para vir a um evento desse de congresso de criminalística, porque você vai ver tanta coisa nova, tanta coisa boa, como se fosse, assim, fazendo uma analogia, o CSI da vida real. Aquilo que você vê naqueles programas televisivos de CSI, você vê aqui. Então, assim, é espetacular. Agora, aproveitando essa oportunidade que o pessoal nos deu, que eu agradeço muito, Daniel. Seja bem-vindo. Nós da Mondragon, né, nós temos mais de 12 anos de mercado. Eu sou engenheiro elétrico formado, né, e eu caí nessa área quando eu por intermédio da engenharia, eu entrei para trabalhar numa empresa que já era da área analítica, né, e aí eu fui galgando os passos nesse mercado analítico. E chegou um momento em que, e isso chega um momento para todo mundo, em que você desenvolve o teu currículo e às vezes o teu currículo ele aparece para empresas de fora do Brasil. Então chegou um momento em que numa determinada ocasião eu fui convidado por uma empresa americana a representá-los no Brasil e eu não tinha empresa aberta, mas eu recebi esse convite e aí por conta desse convite eu abri a Mondragon. E aí já se passam 12 anos e para nossa felicidade nós termos desenvolvido um trabalho muito interessante, um trabalho muito focado. Nós vendemos equipamentos e soluções tanto para a área forense quanto para a indústria farmacêutica, que também nós temos muitos clientes, quanto outros mercados, mas eu confesso para você, a área forense tem sido do meu coração, tem sido minha paixão, porque é incrível. E tivemos a felicidade, né, de convidarmos e estarmos aqui nesse evento com dois dos nossos fornecedores mais importantes para a área forense, que é o pessoal da Rigaco Advanced Technologies e o pessoal da 908 Devices, da 908 Devices, que trazem soluções para a área de espectroscopia, espectrometria, né, para identificação química. Então, assim, normalmente são equipamentos que já são utilizados na área de perícia, equipamentos de laboratório, que são equipamentos enormes que são utilizados na bancada para a área de perícia química, para identificação de narcóticos, de explosivos,
até agentes químicos, precursores, uma série de coisas que nós conseguimos encontrá-los e eles oferecem essa solução de uma forma portátil. Então, Que legal. aquilo que normalmente você tem que trazer para o laboratório, ou seja, você faz uma apreensão de um caminhão, de um contrabando ou de um traficante, de alguém na rua, você tem que pegar aquela amostra, levar aquela amostra para o laboratório. Enquanto o teu suspeito fica, né, sob custódia, tem que fazer a análise, depois liberar a análise para poder seguir com o processo da cadeia de custódia. Isso tudo demanda tempo, né? E por conta de todo o volume de serviço que a perícia normalmente tem em cada estado, e é um volume grande de serviço, isso demanda dias, é normal, e às vezes nesses dias, né, a gente sabe, às vezes aquele suspeito consegue habeas corpus, consegue alguma coisa, isso a gente resolve com equipamento portátil na forma imediata, na hora. Que legal. Então, aquilo que você demanda dias para resolver, você resolve em segundos, na hora. Então, assim, é uma solução, é a tecnologia que conseguiu transformar de forma transformar de forma menor, né, de forma miniatura, equipamentos gigantes em coisas portáteis, em devices portáteis. Então, tem muita tecnologia embarcada nisso, tem muita pesquisa, são anos de pesquisa e desenvolvimento. As empresas que eles trabalham possuem cientistas do mais alto gabarito, são cientistas assim com dezenas de anos de experiência. Os cientistas eles têm PhD, têm uma formação muito robusta para desenvolver esse tipo de instrumentação, para poder trazer para o mercado mundial, né? Muitos países do mundo já utilizam dessas tecnologias, inclusive o Brasil já utiliza dessas tecnologias, né? Para poder estar ganhando, né? Estar nessa corrida contra o crime, porque é uma corrida, né? Para nós estarmos sempre na frente dessa corrida contra o crime. E, com certeza, soluções cada vez mais portáteis e que trazem respostas cada vez mais exatas e em menos tempo. Isso, sem dúvida alguma, auxilia demais as polícias científicas aí do Brasil inteiro a combater esse crime que é além das fronteiras. Né? E quem são os nossos convidados de hoje especiais aí, das empresas que está representando? Quem que é o jovem galã? Bueno, pido disculpas de antemano a la audiencia por no poder hablar en portugués aún. Espero poder hacerlo mejor en la próxima oportunidad. Mi nombre es Francisco Collantes, soy el encargado para Latinoamérica de la compañía 908 Devices. Me hago cargo de todo el desarrollo de negocio para la región. Y bueno, mi background, mis estudios son ingeniería industrial con una licenciatura en ciencias aplicadas y con cerca de 15 años de experiencia en la región, promoviendo soluciones portátiles, analíticas, para poder analizar sustancias, ya sea análisis molecular o análisis elemental. Legal. ¿Sí? E a gente tem uma outra representante aqui internacional. Eu já ia começar a falar em português e daí eu me lembrei que a representante da Rigaco, nossa conversa hoje vai ser em inglês. Então, graças a Deus que a gente tem o Erwin aqui para poder dar essa ajuda pra gente. E daí o Erwin também vai auxiliar aí. A gente vai traduzindo conforme ela for falando. O Erwin vai ficar responsável pela maior parte das traduções, porque ele é o cara. And Luisa, tell me a little bit more about you. Introduce yourself for us, please. Your background, the company that it works. Yeah, so my name's Luisa Perfetta. I am a PhD in physical chemistry. My background is in vibrational spectroscopy, so Raman, FTIR, near-infrared, a lot of the light-based spectrometry type technologies. I've been in the business of doing defense and security, so a lot of the types of application space that
the CNC has interest in for the last 16 years or so. Oh, how long? 16 years. 16 years. Oh my gosh. Ok, a Luísa então, ela é PhD, gente, não é para qualquer um, né? PhD. E ela já vem trabalhando com espectrometria, com espectroscopia na área física, na área química há 16 anos. Então assim, o papo aqui é mais embaixo. O papo aqui é de gênio. Tem 2 gênios aqui conosco. Ela tem só de experiência na área dela, aí ela tem praticamente o tempo de vida que eu tenho. Sou novinho. Há muito tempo. Algo que yo amo de este negocio es, viniendo de toda una cultura de la ciencia ficción, es que compañías de tecnología como nosotros somos capaces de aterrizar a la realidad actual tecnologías que nos mostraba la ciencia ficción, por ejemplo, en Star Trek. Teniendo un Dr. Spock capaz de analizar todo lo que hay alrededor con un solo dispositivo. En la actualidad eso no es posible aún, pero nosotros somos capaces de aterrizar, aunque sea un poquito, esa tecnología o ese sueño en diferentes tipos de tecnologías que pueden hacer algo similar. É isso mesmo, isso mesmo. Tudo aquilo que a gente acaba vendo lá nos filmes, nos seriados, no CSI, e você vê em muitos filmes que falam aí sobre ciências forenses, são esses caras aqui que tiram lá dos filmes para trazer para a realidade. Tem muita coisa ali que são eles que desenvolveram e tem coisas que eles... Opa, isso daqui pegou como ideia e falou, não, vamos lá, vamos transformar isso daqui em realidade. E é essa realidade que a gente vai conhecer agora um pouquinho. Inclusive, Daniel, eu estava até conversando com o Francisco ontem, né? E ele falou assim para mim, olha, Hervé, ano que vem nós vamos lançar uma coisa nova, né? E aí ele me disse mais ou menos o que era. E aí eu falei assim, tá, mas como é que você vai fazer? Ainda não sei, mas tenho lá os cientistas para isso e eles vão fazer. Então, assim, é bem isso que você falou. Eles veem alguma coisa e eles imaginam um jeito daquilo acontecer. Como já dizia Chorão, né? O impossível é só questão de opinião. Exatamente. Francisco, então, fala um pouco para nós, por favor, sobre a 908 Devices, sobre as soluções que vocês propõem, como que funciona essa solução, como que ela trabalha, o que ela se propõe a ajudar, a resolver, né? Então, a palavra agora contigo. Ok, perfecto. Bueno, 908 Devices es una compañía que en su origen desarrolló espectrometría de masas en un equipo de mano. Históricamente la espectrometría de masas es una tecnología que se utiliza en laboratorios. Son equipos de alto coste, grandes en tamaño, para ser operados por científicos, por químicos especializados. Y 908 Devices desarrolló un espectrómetro de masas de mano para ser utilizado por cualquier persona, como ustedes, como yo, como cualquier persona que está acá afuera. Ou seja, aquele equipamento gigante de bancada. Era isso que eu ia perguntar. Para quem não sabe, um espectrômetro de massa muitas vezes é quase do tamanho de uma mesa dessa em alguns laboratórios. E eles trazem um equipamento portátil. Qual que seria o tamanho desse equipamento portátil, mais ou menos? É do tamanho de um notebook? É do tamanho de um tablet? Aproximadamente el tamaño de un notebook, sí, de este tamaño, un peso de 4 kilogramos, reemplazando un equipo de Somente mucho 4 más. quilos? Sí, así Até eu que não faço academia, que tenho chassi de frango, consigo carregar então ele numa cena de crime para poder fazer as análises. Así es. Bueno, la tecnología de masas permite poder detectar e identificar sustancias a nivel de trazas. Es decir, yo podría buscar vestigios de algo que ocurrió en una escena del crimen, ver si hubo presencia de algún explosivo o de alguna droga de síntesis que cada vez son más letales en dosis aún más bajas. Todo eso lo podemos hacer con espectrometría de masas. Además, equipos como el MX908 están siendo utilizados, por ejemplo, en Ucrania, en búsqueda de armas químicas en el ambiente o de sustancias peligrosas en el ambiente. Então, se eu tiver lá uma situação hipotética,
um veículo transportou num compartimento escondido ali uma grande quantidade de drogas. Aí já foram retiradas essas drogas, mas acabou pelo contato ali, muitas vezes acabou deixando uma coisinha ou outra. Com o seu equipamento de mão eu consigo fazer essa detecção dessas drogas y saber exatamente qual que sería a droga que fue transportada allí. ¿Es eso mismo? Así es. Dentro de las aplicaciones se encuentra el levantamiento de residuos de algo que ocurrió o algo que va a ocurrir. Con tecnología de masas tú podrías detectar la sustancia química antes de poder verla. Es decir, yo podría tener indicios de que en un compartimiento de un auto, de un carro, existe droga escondida gracias al análisis superficial de la espectrometría de masas. Legal. ¿Sí? Bueno, y por el lado de la espectroscopía, contamos con una línea de espectroscopía FTIR, que es tecnología infrarroja. Esta tecnología tiene la gran ventaja que cuenta con librerías muy amplias, que son capaces de analizar e identificar desde armas químicas, drogas, explosivos ou químicos industriais. O FTR, o infravermelho, é uma técnica muito conhecida já no mercado, né, pelos peritos. O FTR de vocês, ele tem quantos espectros na biblioteca? Só para ter uma ideia, você falou que ela é ampla, mas ela é ampla quantos espectros na biblioteca? 23.000 sustancias químicas en la librería del equipo. Eso permite abarcar una amplia gama de aplicaciones que van desde hazmat hasta aplicación de policía, ejércitos, empresas químicas, empresas de medición ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo muy divertido. Sim, as mais diversas Então, aplicações. é uma ferramenta aí que tem um amplo uso em diversas áreas, né? Não somente nas áreas forenses, mas em diversas outras áreas. É muito interessante. Y bueno, lo más importante es que estamos hablando de ciencia aplicada, es decir, es tecnología, es una prueba científica, no estamos hablando de pruebas orientativas como solíamos ver en el pasado, con reacciones químicas, pruebas colorimétricas, incluso caninos. En este caso, nosotros estamos aplicando ciencia y estamos hablando de una prueba científica. Com certeza científica. Uma prova para uma espectrometria de massa, você sabe exatamente qual que é a substância ali. É um elemento irrefutável dentro de um processo penal, né? Agora, uma prova material, la palma de tu mano. Assim que é irrefutável. Você não consegue falar, não é. A partir do momento que você tem o espectrômetro de massas ali falando que aquilo ali não tem como você falar que é outra coisa. Daniel, e olha só. A SW Drugs, né, que classifica as técnicas lá, A, B, né? Sim. Ela classifica a espectrometria de massas. É uma técnica ouro, né? Técnica ouro. A espectrometria de massas e o infravermelho, a SW Drugs classifica como técnica A. Ou seja, se você tiver duas análises A, você tem um laudo definitivo. Perfeito. Então, ou seja, você pode ter, nesse cenário, né, um espectrômetro de massas portátil, um infravermelho portátil, são duas técnicas As e sem teu laudo definitivo, já lança teu laudo definitivo. Excelente, o cara ali terminou, no local mesmo ele já tem aquela resposta. Já tem a resposta do laudo definitivo. Diferente de um exame colorimétrico que pode ter diversos outros elementos que podem dar falsos positivos. Exatamente. Esse daí não, ele já vai te dar uma resposta imediata do que aquilo realmente é. Sem precisar ser um cientista, um analista, alguém com conhecimento. Pelo que eu entendi, né, que o Francisco falou, é um equipamento de apertar botão e dar resultado. Ou seja, um macaco conseguiria fazer as análises facilmente, já que é só apertar um botão. Sim. Porque vai chegar, passar, apertou o botão, vai sair o resultado. Exatamente. E qualquer pessoa que sabe ler consegue interpretar o resultado. Você não precisa ser um químico, um pós-doutorado, qualquer coisa do tipo. Um gênio. Luisa, now the ball is with you. Tell me a little bit more about the solutions that Rigaku bring to us onto this criminalistic event. Yeah, absolutely. So, Rigaku Analytical Devices, our specialty is in portable Raman spectroscopy.
And we were the first to bring to the forensic market a 1064 nanometer based laser in that system. Yeah, go on. Okay. And with that, we're able to bring this technology that's able to go through containers. So, for example, if you had something that wasn't water in the water bottle, but it was actually something like an ammonium nitrate solution, we'd be able to detect that there's ammonium nitrate without opening that bottle. So we're able to bring a technology to the market that allows for mostly non-contact based testing, which is pretty significant when you consider that there's a lot of materials out there that you don't want to touch and you don't want to necessarily sample. So you can use in an airport. If I have a bottle and it seems to be closed, but someone changed the liquid that are inside or anything inside, but it's transparent or something like that, just water, but it's not, I can use it and see if there is really water or not. Conceivably, you could. The big thing is, as long as you can see through the container, we can see through the container. If it's aluminum or some other sort of ceramic, we're not going to be able to detect through that. But as long as your eye can get through and see inside the container, the laser can as well. Oh, nice. Você viu então, Daniel? A Rigaku, então, ela foi a primeira empresa, né, no mercado mundial a desenvolver o laser de 1064 nanômetros, né? Esse laser, eu vou pedir para a Luísa depois explicar quais são os benefícios desse laser, mas assim, ela permite os equipamentos da Rigaku a fazerem a leitura do material através da embalagem, né? Desde que na embalagem você consiga ver através da embalagem, né? Então, por exemplo, uma embalagem dessa aqui, de garrafa de água, que ela é clarinha, translúcida, transparente, ela não é totalmente opaca. Apesar que frascos âmbar, garrafas âmbar também consegue ler. Mas, por exemplo, se alguém chegar num aeroporto com uma garrafa dessa que, né, alguém suspeite que não seja água, ou na entrada de um evento, de um show, de um estádio, que você não sabe exatamente o que tem ali, claro, você pode chegar com o equipamento, colocar aqui, fazer a leitura e aí ele vai te dizer se realmente é aquilo que a pessoa diz que é, não, isso aqui é água, ou se é alguma outra coisa. E aí ele vai te dizer o que é aquele composto, aquele componente que está aqui. Então, de repente, pode não ser água, pode ser num carnaval lança-perfume, né? Pode ser um frasquinho com lança-perfume, pode ser um monte de coisa. E aí o equipamento, ele vai ajudar também nisso. And so, if I have a crime scene that I have a liquid in a cup or something like that, and I suspect that if it's poison, I can test with your equipment and see if it's really poison or not. Yes, you'd be able to, so long as, especially if you think about it, a lot of these sort of crime scenes where they're manufacturing drugs, narcotics, a lot of them are using glass containers because that's what you need for the process typically. You can usually scan right through those without too much of a problem and get a positive identification. We also have algorithms on our devices as well that if you have a mixture or something, we'll be able to detect that mixture as well. And the nice part is that, especially talking about drugs and drug manufacturing, there are other devices out on the market that don't use 1064 nanometer lasers. I've actually worked for some of the companies that actually market those. So from firsthand experience, I can tell you that 1064 avoids a lot of the fluorescence that comes with a lot of these narcotics, such as heroin-based compounds or even fentanyl-based compounds that are becoming more prevalent on the drug scene, not only in the US, but internationally. Como ela disse, né, Daniel, o laser de 1064, ele traz vários benefícios, né? E um deles é limitar a ação da fluorescência presente na amostra. Então, assim, porque muitos materiais, né, que a gente encontra, eles têm uma quantidade de fluorescência, isso vai depender do material, né? E muitos desses equipamentos chamados de espectrômetros Ramans, né, que não trabalham com laser de 1064, eles enxergam muito dessa fluorescência. E essa fluorescência,
ela acaba atrapalhando a análise do equipamento. É como se desse um falso negativo. Né? Então, esse laser de 1064, ele vai minimizar a ação da fluorescência, às vezes até remover a fluorescência, para que você possa enxergar um espectro limpo, sem ação da fluorescência, né? E poder ali predizer com mais certeza qual é o composto que ele está identificando. Então, por exemplo, numa cena de crime real, você pegou aqueles comprimidos de êxtase, de MDA, MDMA, são coloridos, né? São rosas, azuis, amarelos, né? Se você vai trabalhar com um equipamento que não usa o laser de 1064, ele não vai conseguir ler, porque esses comprimidos coloridos, eles têm muita fluorescência. Se você bota num equipamento que trabalha com laser de 1064, como o da Rigapa, ele vai identificar. Você pode botar ali o comprimido rosa, preto, azul, amarelo, ele vai dizer êxtase, MDMA, MDA, e vai identificar ali certinho para você. Então, inclusive se houver alguma mistura, conforme a Luísa falou. Exatamente. Se tiver alguma mistura, ele vai identificar perfeitamente cada uma dessas substâncias. Uma pergunta, esses equipamentos, eles te dão forma apenas qualitativa ou também quantitativa? Alguns dão qualitativo e alguns dão qualitativo e quantitativo, né? Então, tudo é uma questão do cliente passar para nós qual que é a necessidade dele. Porque, às vezes, o gargalo dele é o qualitativo. Ele recebe muita amostra. É a maioria dos casos. É a maioria dos casos. Ele recebe muita amostra e ele precisa saber se tem ou não aquilo. Isso aqui é cocaína, isso aqui é êxtase, isso aqui é alguma coisa, né? Então, ele precisa saber o que tem. Lá na frente que ele precisa saber o quanto tem. Ou se ele realmente precisar saber o quantitativo, aí sim também, ou tanto a 908 Devices ou a Rigapa, nós vamos avaliar qual que é o equipamento para oferecer para ele, ou qualitativo ou quantitativo. Mas há sim os dois tipos de equipamento. Então, como a Luísa falou e você reforçou, o equipamento ele também pode dizer para você, olha, essa amostra que você leu agora, ela é uma mistura, ela tem 98% de chance de ser uma mistura de cocaína com cafeína, com farinha, com alguma outra coisa. Então, assim, isso também ajuda bastante. Ou às vezes você pega uma amostra que a concentração de cocaína é tão pequena, assim, que às vezes as concentrações são as mais variadas. Mas você encontrou ali cafeína ou encontrou algum outro adulterante, já te dá um sinal amarelo. Perfeito. Bom, algum de vocês quer fazer alguma consideração final? Do you have some final considerations that you want to talk about the equipments and solutions before we finish the podcast? Sure. I think in closing, one of the things to keep in mind is that technologies like Rigaku's Raman device, SQL, are really not meant to be used alone, right? They're used to be complementing things like the 908 devices, MX908, colorimetric tests, FTIR, a lot of other types of, those types of analytical technologies. It can't work in a vacuum, because if it works in a vacuum, it is fallible. They're never quite perfect. As much as we want perfection in all of the equipment, and I'm sure Francisco could agree, we want perfection in our equipment, but it is made by humans, and humans sometimes screw up. Yep. But in short, when you use Raman with FTIR, with mass spec, with colorimetrics, you're able to build a picture of what's actually happening, because each of those technologies will give you valuable information. So, for example, if you can't aerosolize a material for 908, that's actually telling information. If you can't get a spectrum on the Raman, but you can get it on the FTIR, that's telling information. If you get, let's say, a false negative on a cocaine colorimetric test, that actually might be true in terms of it's got similarities to cocaine, but it may not be cocaine. I've encountered that before in my career. So I want to just emphasize to our audience that
while I love ramen and I represent Rigaku, I also understand and have used in my own past all these other technologies to create that full picture. It's like trying to look at a Van Gogh painting and just look at a speck of it and trying to imagine the rest of it. With all the other pieces of the equipment, you see the full picture of that Van Gogh painting. Great. Thank you very much. Daniel, posso só fazer uma observação Claro. aqui? Pessoal, Primeiro eu vou pedir que você faça o resumo do que ela acabou de falar lógico, pra perdão. gente. A Luísa ela comentou Antes algo de muito você fazer a importante, tá, complementação. pessoal? Não existe técnica mágica, não existe mágica, pozinho mágico que vá resolver tudo. O que existe são técnicas muito boas, tá? Só que para você ter um melhor cenário do que pode estar acontecendo, o importante é você ter em mente que muitas técnicas elas podem ser complementares. Então, não pensem que às vezes uma técnica científica, um equipamento científico vai resolver tudo. Então, você tem que às vezes ter em mente que para um melhor entendimento do cenário, você tem que trabalhar com técnicas complementares que vão lhe dar informações complementares para que você possa realmente entender o cenário. E foi como ela citou, o Raman por si só não é uma técnica mágica que vai resolver tudo. Vai lhe dar muita informação, vai lhe ajudar em muitas situações, sim, mas existem técnicas complementares como a espectrometria de massa da 908 Devices, como o infravermelho da 908, como as técnicas colorimétricas e outras técnicas também disponíveis no mercado hoje, né? Então técnicas juntas que dão um cenário muito melhor para você compreender o que está acontecendo. Isso foi importante ela frisar. Também queria aproveitar para dizer, para aqueles que estão no congresso, a Luísa vai dar uma palestra hoje. What time is your talk? It's at 5:15. 5:15, ok. Yep. Ela vai dar uma palestra hoje aqui no congresso, às 5h15, para falar sobre detecção de fentanil em equipamentos portáteis. Então, o fentanil é um assunto do momento, muito importante, né? Aproveitando para falar de fentanil, só me dê 5 minutinhos. Francisco, tu poderia nos aclarear melhor sobre a aplicação de fentanil com o mais spec? Sí, por supuesto. Bueno, aprovechando además de coincidir con todo lo que dijo Luisa respecto a este kit de herramientas necesario para poder abarcar las demandas de las aplicaciones actuales, estamos hablando de drogas, explosivos. Una arista de esto es el análisis de sustancias sintéticas muy peligrosas como el fentanilo. ¿Sí? Si antiguamente el riesgo era que las personas pudiesen fallecer por intoxicación con cocaína, ahora el gran asesino de personas es el fentanilo y es una crisis, sobre todo en Estados Unidos. La fabricación de este fentanilo suele hacerse en México con precursores traídos desde India o China. Se meten a través de la frontera y bueno, eso está matando cerca de 100.000 personas por año en Estados Unidos. Es una verdadera locura, una catástrofe. Y sin afán de querer asustarlos, ya existen sustancias peores que el fentanilo como los nitazenos, que es una sustancia que están emergiendo en Europa y en Estados Unidos y son cerca de 40 veces más fuertes que el fentanilo. Es decir, cada vez vamos a requerir más tecnología para poder analizar, detectar y poder conseguir información que nos permitan, primero, quitar de las calles estas sustancias peligrosas. Y una segunda arista muy importante es mantener seguros a nuestros peritos forenses, a nuestros policías, a nuestros bomberos y a nuestros primeros respondedores en general. Desde el punto de vista de la espectrometría de masas, las características de esta tecnología le permiten poder detectar fentanilo en presentación callejera, es decir, un residuo de fentanilo de menos de 1% en un comprimido de paracetamol, que esa es la forma del consumo callejero. Tecnologías como la espectrometría de masa me permitirían poder detectar aún en esos muy bajos niveles de concentración. Y por cierto, en caso de tener algún fentanilo en formato de aerosol, es decir, que alguien liberó un polvo o un líquido de fentanilo al aire y queda en suspensión aérea, tecnologías como espectrometría de masas son capaces de poder detectar ese fentanilo en aerosol.
Perfeito. Muito obrigado, Francisco. Muito. Thank you so much, Luisa. Thank you. I'm speechless to thank you all for have accepted my invitation. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos dois. Thank you very much, Luisa, for all the things that you explained for us, for all welcome. the Thank you. knowledge that you bring to us, to this event, to the criminalistic event, and also to this podcast. Thank you very much. Muito obrigado, Francisco. No, muchas gracias a ustedes. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo, viu? Bom, meus caros amigos amantes das ciências forenses, está aqui Mondragon Equipamentos, que traz essas soluções diversificadas aí dentro do âmbito das ciências forenses para os laboratórios de todo o nosso Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Bye. Daniel, show. Obrigadão. Showman.